Congresso Internacional Independências do Brasil, tenho o prazer de apresentar o podcast Um Bispo contra o Império, Dom Frei Joaquim de Nossa Senhora de Nazaré, produzido por Maria de Fátima Cabral Pereira e equipe. Este podcast pretende apresentar a polêmica figura Dom Frei Joaquim de Nazaré, bispo da Diocese e presidente da Junta Governativa do Maranhão, durante o contexto da independência do Brasil. Ele esteve à frente do movimento que se manteve fiel às cortes de Lisboa e que não se submeteu à autoridade de Dom Pedro I. O bispo resistiu à independência do Brasil, mesmo após a adesão da província do Maranhão em 28 de julho de 1823. Mas quem era Dom Frei Joaquim de Nazaré? Passamos a palavra ao professor doutor Marcelo Cheche, da Universidade Estadual do Maranhão. O Frei Joaquim de Nossa Senhora de Nazaré nasceu em Nazaré, Portugal, em 12 de maio de 1776. Filho de Joaquim Antônio de Oliveira e de Maria Joaquina de Abreu, seu nome de batismo era Joaquim de Oliveira e Abreu. Entrou para o noviciado no Real Convento de Mafra em 1793. Em setembro de 1811, foi ao Rio de Janeiro cumprimentar Dom João, então príncipe regente. A familiaridade com os Bragança transpareceria anos mais tarde, em 1823, nas correspondências que trocou com o Dom João e com Dom Pedro. Em uma carta, Dom Pedro observou que o conhecia desde que nasceu. Ainda em 1811, foi nomeado prelado em Moçambique. Assumiu o bispado do Maranhão em maio de 1820. Com a Revolução Liberal, foi eleito presidente da junta consultiva criada pelo governador do Maranhão, Bernardo da Silveira Pinto da Fonseca, em abril de 21. Após a regulamentação das juntas de governo pelas cortes portuguesas, elegeu-se presidente da junta em fevereiro de 22, substituindo Pinto da Fonseca. Em janeiro de 23, Nazaré recebeu carta de Dom Pedro pedindo para que trabalhasse pela união do Maranhão ao Império. Com o avanço da independência sobre as províncias do norte, manteve ativa correspondência com Dom João VI. Entre as recorrentes solicitações de socorro militar, registradas até outubro de 23, saudou o rei pelo reestabelecimento dos seus plenos poderes em Portugal, resultado da revolta de Vila Franca de Xira, e informou que, oficializada a independência do Maranhão, em 28 de julho de 23, recusou-se a jurá-la. Com a expectativa de que a situação política pudesse ser revertida, Nazaré regressou a Portugal apenas em novembro de 1823. A carta de Dom Pedro, aquela de janeiro de 23, respondeu negativamente apenas em outubro do mesmo ano, sob a alegação de que só agora havia recebido. Em 1824, assumiu o bispado de Coimbra, cargo que ocupou até 1834, e do qual foi destituído pelo manifesto apoio dado a Dom Miguel, desde 1828 até a Convenção de Évora Monte, que marcou a derrota de Dom Miguel e episódio em que Nazaré se fez presente. Após viver alguns anos com dificuldades em Lisboa e breve passagem pela Inglaterra, regressou a São Luís em 1840, onde faleceu em setembro de 1851. Segundo o Dicionário Histórico-Geográfico da Província do Maranhão, 2008, de César Augusto Marques, no ano de 1819, um dia após o aniversário de 43 anos de idade, Frei Joaquim foi apresentado para bispo da Diocese do Maranhão e confirmado pelo Papa Pio VII em 23 de agosto daquele ano. Tomou posse em 1820 e iniciou sua administração já respirando os ares revolucionários, pois a Revolução do Porto estourou em 24 de agosto de 1820. O movimento liberal e constitucionalista instaurou as Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa, em Lisboa, uma Assembleia Constituinte que funcionou entre 24 de janeiro de 1821 a 4 de novembro de 1822. Algumas medidas das Cortes foram a transformação das capitanias em províncias governadas por juntas de governo submetidas diretamente a Lisboa, a exigência do retorno da família real para Portugal e a diminuição da autonomia do Reino do Brasil. As diversas províncias brasileiras reagiram de formas diferentes. No Centro-Sul, a partir do Rio de Janeiro, iniciou-se um processo de emancipação política capitaneada pelas elites junto com o príncipe Dom Pedro I.
No entanto, no Norte e Nordeste, algumas províncias mantiveram fidelidade às cortes, como foi o caso do Maranhão, Bahia e Pará. Isso se deu, entre outros motivos, porque havia muitos portugueses vivendo nessas províncias e devido às relações comerciais mais estreitas com Lisboa do que com o Rio de Janeiro. Mas como foi o governo de Dom Joaquim à frente da Junta de Governo do Maranhão? Sobre isso nos fala o professor doutor Rony César Andrade de Araújo, da Universidade Federal do Maranhão. Quando a gente pensa o processo de adesão do Maranhão à independência do Brasil, tem uma figura aqui que não dá para esquecer, assim, não dá para ignorar, que é o bispo Frei Joaquim de Nossa Senhora de Nazaré, que era presidente da Junta Provisória, que governava a província naquele contexto imediatamente anterior à adesão da província à independência. O bispo Nazaré, ele fez algumas projeções do que seria a condição dos portugueses, ou de maneira mais, pensando assim, a condição dos europeus, se essa independência de fato fosse consolidada, porque ele pensava a partir daquilo que ele estava visualizando de tratamento sendo dispensado aos europeus, da Bahia, do Alagoas, Pernambuco e da Parnaíba, aqueles que já de alguma forma já manifestavam uma adesão a esse movimento, né? Então ele falava para Dom João nos documentos, né, há registros que ele dizia: olha, Vossa Majestade está a ponto de perder todo o domínio do Brasil, só lhe resta a cidade da Bahia e estas províncias do Maranhão e do Pará. Então as projeções que ele fazia eram projeções de caos, porque ele dizia assim, que no Ceará e no Piauí o sangue dos portugueses ele corria sobre toda a terra. Então no Maranhão os portugueses eles estariam de armas em punho para tentar resistir, mas por isso eles precisavam do apoio. Havia essa ideia de que em algum momento haveria uma força que viria de Portugal para dar esse apoio, mas essa força não veio. Tanto é assim que, num dado momento ainda, o bispo Nazaré lamenta e diz a Dom João: olha, sem força não dá para haver governo geral, nem local. Sem força que execute a lei, ela é ociosa e a junta não vai ter como resistir. Ele chegou a ponto de dizer assim: olha, sem resistência eu peço até que a gente tenha a permissão para entregar o governo aqui, entregar os pontos, né? Então assim, para o bispo Nazaré havia um interesse muito, muito concreto por trás do movimento independentista, e esse interesse não era um interesse a bem de qualquer ideia de nação ou alguma coisa nesse sentido. Esse interesse era muito particular, interesse de grupos, interesse daqueles que estavam lá no Rio de Janeiro a favor da sedução, da intriga. Não eram interesses a bem de um povo, ou de uma noção de povo, qualquer coisa assim nesse sentido. Tanto é assim que para ele, o bispo Nazaré, não havia qualquer razão para se aliar a esse movimento de independência. Ele chegou a dizer que não iria se submeter à autoridade de Dom Pedro, não porque ele não reconhecesse em Dom Pedro qualquer autoridade, que algum dia viria até a ser o seu soberano, mas é porque ele não queria agir por perjúrio diante de Dom João VI, que era o legítimo soberano dele, né? E assim ele se posicionou e de fato, ele não reconheceu esse movimento de independência no Maranhão e permaneceu firme na sua aliança a Dom João VI e a Portugal. Dom Pedro era próximo ao bispo. Lhe escreveu uma carta em 30 de janeiro de 1823, como mencionado na fala do professor Marcelo Cheche. Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 1823. Como o conheço desde que nasci e lhe conheço as suas virtudes, é a razão por que pego na pena para dizer-lhe que trabalhe por unir o Maranhão ao império a que ele pertence, como província, dizendo-lhe que nisso faz um grande serviço ao Brasil e a mim. Que não desagrada meu pai, que está cativo de véis carbonários, que são todos contra a religião que professamos e que estão excomungados pelo chefe da igreja, assim como todos os que o seguem ou aderem ao seu governo. Espero que o bispo concorra quanto puder para o que lhe digo, vistas as suas virtudes religiosas. Receba 1000 abraços e os puros sentimentos deste que o ama. Pedro.
Frei Joaquim de Nazaré encaminhou sua resposta ao príncipe, na qual justificava sua atitude contrária à independência. Senhor, penetrado dos mais puros sentimentos da religião e gratidão, beijo as augustas mãos de Vossa Majestade, pela distinta mercê com que se designou honrar-me, enviando-me uma carta de sua própria letra, cheia de expressões, as mais lisonjeiras e afetuosas. Esta carta, Senhor, escrita a 30 de janeiro e que tinha por fim exigir minha cooperação para o estabelecimento da independência do Brasil, representada a Vossa Majestade, tão interessante a sua imperial coroa e a mais vantajosa para o bem-estar destes povos, foi-me entregue em 22 de outubro, tempo em que já tinha então quase 3 meses depois que ela fora aclamada nesta província e que eu estava a retirar-me a Portugal, para onde sou obrigado a fazer viagem dentro em poucos dias. Mas, Senhor, acaso seria eu capaz de trair os meus concidadãos a abjurar a pátria que me viu nascer e legítimos direitos de Vossa Majestade? Um bispo tão devedor ao Senhor Dom João VI e tão amante da augusta casa de Bragança, pode ele ter outros desejos que não sejam da sua maior prosperidade e grandeza, para assim patentear a Deus e ao mundo o seu dever e a fiel gratidão de que fora sempre animado? Ah, Senhor, independência e desgraça são palavras sinônimas, entendidas no seu verdadeiro rigor. Elas se identificam e vêm a significar a mesma coisa. Senhor, seja-me permitido a patentear a Vossa Majestade a toda a verdade. Se Vossa Majestade não quer ficar insultado sem ter quem lhe obedeça, ponha fim a tantos males, dê as mãos a seu augusto pai, trabalhe com ele a enterrar a independência, assim como ele enterrou a Constituição. Senhor, o bem-estar destes povos que tanto prezo, pelo que sempre me opus à independência, que jamais juraria, porque temo a Deus e estimo a Vossa Majestade, assim como estimo seu augusto pai, e não quero a execração da minha pátria, e muito menos dos meus nacionais, que são meus diocesianos bem queridos. Beijo as mãos, respeitosamente, de Vossa Majestade. Frei Joaquim de Nazaré. Após a submissão do Maranhão à autoridade de Dom Pedro I, a direção da província ficou a cargo de Miguel Inácio dos Santos Freire e Bruce, que propôs retirar Dom Joaquim de Nazaré do governo diocesano. O bispo não obedeceu às ordens e ameaçou os membros do governo de excomunhão. Em outubro de 1823, Dom Joaquim de Nazaré partiu para Lisboa e deixou à frente do governo da diocese o arcipreste Luís Maria da Luz e Sá, concedendo amplos poderes e o orientando a excomungar quem quer que se opusesse à sua nomeação ou ao bispo. O cabido da Sé se reuniu e deliberou contra a nomeação do arcipreste como governador diocesano. O padre Luís Maria, então, excomungou e mandou prender os cônegos. Esses fatos chegaram ao conhecimento de Dom Pedro I, que preferiu não se envolver em questões espirituais. O governo da província decidiu prender o arcipreste Luís Maria da Luz e Sá, em 23 de junho de 1824, e o cônego José Constantino Gomes Castro foi escolhido, pelo cabido, como vigário capitular. Seu primeiro ato foi um edital de anulação das ordens dadas pelo seu antecessor. O assunto se encerrou, no Maranhão, com a nomeação de Joaquim de Nazaré para bispo de Coimbra em 3 de maio de 1824. Em Portugal, Dom Joaquim de Nazaré se alinhou a Dom Miguel de Bragança na luta pelo trono português, contra Dom Pedro I e sua filha Dona Maria II. Após a vitória pedriana, em 1834, foi preso, perseguido e fugiu para a Inglaterra em 1839. Em seguida, segundo César Marques, lembrou-se das suas antigas ovelhas e, na certeza de que seria bem acolhido por elas, buscou o Maranhão para descansar sua vida tribulada. Não se enganou, porque ao saltar nas praias da cidade de São Luís, na tarde de 3 de março de 1840, foi recebido pelo então bispo Dom Marcos Antônio de Souza e acolhido pelos fiéis maranhenses. Ah, já estava esquecendo de lhes contar uma curiosidade sobre Frei Joaquim. Ele publicou uma tradução da Bíblia e era compositor e cantor de cantochão, que era um canto utilizado nas liturgias cristãs. Ainda hoje, suas composições encontram-se na sede de São Luís. Dom Joaquim de Nazaré faleceu em 1º de setembro de 1851, aos 75 anos, e em sua lápide está escrito:
Morreu no exílio e em terra estrangeira, mas terra de irmãos e filhos seus, que na vida o amaram como pai, na adversidade o acolheram como amigo e na morte o choraram como príncipe santo e justo. A vida do bispo foi agitada entre idas e vindas, conflitos e amizades, fidelidade e desobediência, em um contexto de transformações, tensões e conflitos. Religioso e político, Dom Joaquim de Nazaré foi um defensor do antigo regime e de seu país natal. No mais é isso, ficamos por aqui, até a próxima.